Bom, pessoal, primeiramente, Bernardo aqui, Papo de Zarco. Se você não segue lá no Instagram, procure lá e siga, né? @Papo de Zarco. Lá eu tento trazer informações mais do dia a dia. E aqui no YouTube eu trago informações um pouco mais pautadas daquilo que está acontecendo, né? E de uma forma um pouco mais profunda, digamos assim. Antes de mais nada, esse vídeo ele veio de um vídeo de um outro YouTuber chamado Efeito Wallace. Se vocês quiserem procurar lá, gosto muito do canal dele. Ele é uma pessoa que está aqui em Portugal também já há um bom tempo e eu gosto muito das ponderações que ele faz. E ele trouxe esse tema aí à tona e eu acho que é um tema muito importante, principalmente falando da imigração aqui em Portugal. Então você tem que estar atento aí nas questões que estão acontecendo aqui em Portugal, ok? Então vamos lá. Bom, tá aí na tela de vocês, né? Portugal pode ser suspenso do espaço Schengen a partir de julho desse ano. Essa matéria ela foi feita em 10 de maio de 24, ok? Então é recente, tá, pessoal? Esse vídeo aí eu tô fazendo aqui no dia 16 de maio, então 6 dias atrás, essa matéria, do site Valor Magazine. E tem outros sites, obviamente, que também compartilham a respeito desse assunto, tá? Mas vamos lá, vamos ler a matéria aqui e falar um pouquinho sobre isso e tentar fazer uma análise aqui como imigrante, o que de fato isso pode ou não impactar aí na vida de você, imigrante, e nas suas decisões, né? Para quem está aí na parte principalmente de planejamento, enfim, o que isso pode impactar. Portugal pode vir a ser suspenso do espaço Schengen. Caso não se consiga ter operacionais o novo sistema de controle de fronteiras da União Europeia. Em causa está um atraso na compra de novos equipamentos biométricos para controle de entradas e saídas do sistema europeu de informação e autorização de viagens, ainda enquanto Antônio Costa era primeiro-ministro. Lembrando, né, que teve eleições e foi alterado, enfim, essa questão das políticas aqui, das posições da política. Então, nessa primeiro trecho aqui já vale a gente entender o que está acontecendo. Então, a União Europeia tem dentro dela vários países, né, que são de comum acordo que é chamado de espaço Schengen. Tem a União Europeia e tem o espaço Schengen, no caso. São um acordo, eu não lembro quais são os países, é só dar um Google aí que vocês vão encontrar. E dentro desses países você pode transitar, você sendo um europeu, enfim, ou sendo residente de Portugal, você pode transitar de forma mais livre, né? Você pode até trabalhar nesses países, digamos assim, sem a necessidade objetivamente de um visto, por exemplo, para isso. Você sendo um residente no país de Portugal. Vamos dar um exemplo prático aqui para vocês terem uma noção. Muitas pessoas vêm para cá, para Portugal, elas residem em Portugal, adquirem sua residência, mas procuram outros países da União Europeia para trabalhar porque tem um salário melhor, ou enfim, condições de vida melhor, depende do seu motivo. E aí a pessoa pode sim, com o acordo do espaço Schengen, ela pode sim trabalhar em outro país sem problema nenhum, tá? Então, esse é o primeiro impacto, então esse é o primeiro problema aí que a gente precisa estar analisando, né? Se você tem a estratégia de imigrar para Portugal com o objetivo de posterior imigrar ou buscar fonte de renda, trabalho, enfim, em outros países, isso aqui já, por exemplo, é o primeiro problema, o primeiro risco, né? Se Portugal sai desse espaço Schengen, desse acordo do espaço Schengen, tá? Mas vamos dar sequência. Então aqui já diz outra coisa também, equipamento biométrico. Então é a leitura, né, de biometria. E aí tem várias questões também nesse sentido que pode ser ou não impactado. Um exemplo da CPLP, que é uma residência obtida por países falantes da língua portuguesa, que é uma residência que não é uma residência comum, que adquire um cartão, e esse cartão, pessoal, só para que vocês entendam, né? A gente não está falando só do documento um cartão, é o processo todo em vista. Por quê? A CPLP, você faz uma aferição de documentos de uma forma digital, e basicamente, se você é proveniente de um país de língua portuguesa, basicamente você tem o direito ali de adquirir essa residência. E aí, de uma forma eletrônica, muito rápida, adquire essa residência. Diferentemente de uma residência com cartão, que você tem que pessoalmente na AIMA, apresentar documentos, fazer a leitura da biometria, tirar a fotografia. Então, tem um banco de dados aí, que é feito cruzamento, obviamente, desde a entrada sua em Portugal e uma análise feita por uma pessoa, e aí você adquire essa residência. Que você tem, por exemplo, a biometria, que é, por exemplo, o equipamento que está sendo pedido aqui. Tá? Então, é um exemplo aí para que vocês compreendam a gravidade desse assunto. Ó, vamos continuar aqui. Foi em fevereiro de 22, segundo notícia, o Semanário Expresso, que foi dada a ordem para a compra de equipamentos.
recorrendo a ajuste direto com urgência imperiosa, segundo o mesmo jornal. Então, ó, no dia 22 de fevereiro, pessoal, então já faz um bom tempo aí, né? Já faz um bom tempo. Lembrando, 22 de fevereiro, não se esqueça dessa data, 22 de fevereiro. As eleições era 10 de março. Pessoal, fevereiro estava muito aquecido na questão das eleições, enfim, muita coisa acontece no país quando tem eleição. Então, pode ter certeza que isso aqui passou batido, né? E o governo anterior deixa de lado porque está envolvido a questão de eleição e manter essa questão da política e tudo mais. Então, já vê que isso aqui é bem complicado, tá? No entanto, em abril, o equipamento ainda não tinha sido encomendado. Obviamente, né, pessoal? Nós estamos em maio. Março teve as eleições. No mês seguinte, esquece, né? O governo ainda aqui em Portugal, falando um pouquinho de política, ainda estava na definição da base, negociação entre os partidos e tudo mais. Um mês depois de eleito, depois do dia 10 de março, um mês depois, tu acha que eles iam comprar equipamento? Não, eles tinham ainda que aprovar o orçamento, e que é o grande imbróglio, grande dificuldade de todo o governo, pessoal, é a aprovação de orçamento, seja no Brasil, seja em qualquer país. Analisem isso. Isso tem que estar, esse contexto é importante, tá? Segundo os prazos estipulados pela União Europeia, esse novo equipamento deveria começar a ser utilizado em outubro, mas todo o sistema teria de ser validado até julho. Por isso a preocupação, pessoal, que é a data limite aqui é julho de 24. Então, já é complicado. Ó. Sob pena dos países em causa ser suspenso do espaço Schengen. É por isso, pessoal, que eu estou comentando sobre isso. O Wallace lá. Primeiro, um abraço, né, Wallace? Obrigado por estar compartilhando suas informações aí. Já aproveito esse momento aí no vídeo para poder agradecer o Wallace também. Então, assim, ó, esse é o ponto que o jornal está trazendo. Ele pode ser suspenso, pessoal. Pode ser, né? Vai ser, não sabe, né? Pode ser suspenso. Então, mas essa é a grande problemática. Caso Portugal não consiga apresentar essa declaração de prontidão até julho, o risco da suspensão é real. Segundo o ministro da Presidência de Antônio Leitão Amaro, em declaração ao Expresso, isso seria um enorme problema para o turismo português, como cita o Jornal Econômico. Então, pessoal, assim, ó, entendam. Portugal, a base dela econômica, primeiro, vou falar alguns contextos. Portugal, mais de 80% da população, ela está na base salarial, então ganha o salário mínimo português. Aí já começa uma questão. Segundo, Portugal, ela tem mais de 98% de empresas familiares. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, existe muito imigrante. Pessoas que nasceram em Portugal e vão emigrar, elas trabalham em outros países, é uma força muito forte, né? Em outros países também, tá? E querendo ou não, essas pessoas, muitas vezes, elas vão para esses países, moram, vivem, trabalham lá, mas elas vêm para Portugal para desfrutar aqui, porque Portugal é conhecido na Europa como um país turístico. Portugal é muito turístico, é um país extremamente turístico, a base econômica dela é do turismo, muito. Então, o que acontece, pessoal? Essa questão de não poder transitar livremente por esses países do espaço Schengen vai gerar um problema econômico muito grande, muito grave. Nós estamos falando aqui de dezenas de milhares de euros, né? Então, é uma coisa que tem que ser tratada com enorme celeridade e seriedade pelo governo. Obviamente, isso deve estar sendo tratado sim, né? Porque existe esse risco. Agora, falando de política novamente um pouquinho, agora parece que as coisas estão se acalmando um pouco mais aí na questão política, meio que já está sendo definido, já foi meio que definido aí as suas bases do governo e tal, enfim, e parece que as coisas estão começando a caminhar, tá? Então, eu acredito que isso tem o risco, mas eu acho difícil isso acontecer, pelo menos a esperança que eu tenho, e também, como imigrante, vamos olhar o copo cheio aqui, a gente tem esperança positiva, né, pessoal? Vamos lá. O sistema de segurança interna, continuando a matéria aqui, o sistema de segurança interna já está responsável por todos os procedimentos para assegurar que esses novos sistemas de controle fronteiriço estejam prontos em julho, mas as despesas para o qual de concretizar-se será de perto de 3 milhões de euros. Então, 3 milhões de euros é uma paulada, né, pessoal? Então, assim, é bem complicado essa questão, tá? Então, o que você deve avaliar se colocando como um imigrante? Primeira coisa, imagina só, uma das questões que todo imigrante faz é análise do seu visto para o país que você deseja imigrar, né?
para que você verificar se você pode ou não imigrar e quais são as leis nesse sentido, e também os benefícios. Dentro dos benefícios que você tem atravessando aí o Atlântico, né? Atravessando aí Brasil até aqui, pessoal, ou qualquer outro país que você migra para Portugal, é poder transitar sim e conhecer outros países, porque, pessoal, aqui é possível, né? É possível. Com minimamente um planejamento você consegue sim, né? Tirar umas férias e poder visitar outros locais, outros países. Vou citar alguns exemplos também para vocês aqui, ó. Eu tenho um grande desejo de conhecer, por exemplo, a Espanha. A Espanha, pessoal, fica ao lado. Eu moro aqui em Santarém, né? Então a Espanha fica a menos de 3 horas de viagem aqui de Santarém. Então ela é muito tranquilo, pessoal. E assim, o custo, se você está no Brasil, você sabe que 3 horas de viagem para quem é brasileiro é meio que de uma cidade para outra. E aqui é de um país para o outro. Então a dimensão é muito importante a gente sempre pautar. Eu gosto sempre de basear as coisas em números, né? E tudo mais para vocês terem dimensões. Dimensões básicas de Portugal. Pessoal, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Ela é como se fosse a cidade de São Paulo, né? Falo várias vezes isso nos stories no Instagram. Novamente cito aí o Instagram. Procurem lá, @Papo de Zarco, siga lá para ter mais informações, meio que dia a dia. Mas vamos lá, 10 milhões de habitantes é a cidade de São Paulo. Dentro dessas 10 milhões, basicamente 10%. Quase 1 milhão, 900 e mil já são imigrantes, pessoal. Então, quase 10% da base econômica aqui são imigrantes. Isso, detalhe, imigrantes legais, né? Legais, pessoas que têm residência, que têm documento, que tá tudo certinho, residência. Tem outros que estão em processo de regularização, tá? Então, obviamente, sai dessa conta, mas tem muito mais que isso, tá? Tem muito mais que esses números aí. Então, um país que de sul a norte atravessa, se você botar no Google aí as cidades mais ao sul, né? E pegar os extremos mais ao norte, eu fiz isso, essa brincadeira. Em 7 horas você atravessa Portugal inteira de carro, tá? 7 horas. Medida do Google, obviamente, né? E pessoal, eu viajo, enfim, viajo no sentido de eu trabalho distante, né? 3 horas da onde eu estou morando, enfim. E eu vejo que o tempo, né? É muito certinho, assim, o Google, a margem de erro é muito pequena, tá? Muito pequena. Então, eu acredito piamente, né? Eu acredito muito de que, de fato, é 7 horas para atravessar Portugal. Portugal é muito pequena, pessoal. Portugal é muito pequena. Então, essa questão, voltando aqui para o espaço Schengen, é muito grave, pessoal. É muito grave, tá? Se isso de fato acontecer, aqui a gente não está falando só de imigrante, a gente está falando aqui de português mesmo, né? E também falando da base econômica portuguesa. Isso vai ser um impacto muito profundo. Bernardo, você acredita que isso vai acontecer? Não, não acredito, pessoal. Não acredito porque é um assunto muito sério e eu gosto de dizer, né? Quando mexe no bolso do Estado, pessoal, é difícil acontecer, tá? Isso mexe diretamente no bolso do Estado, tá? São impostos, enfim, investimentos e tal. Então isso mexe diretamente no bolso do Estado e eu acho difícil isso acontecer. Sendo bem honesto com vocês, tá bom? Acho difícil isso acontecer. Bom, esse é o vídeo. Comenta, né, sobre isso. O que para você, que você está fazendo a parte do planejamento ou que você já está aqui em Portugal, o que de fato isso pode ou não impactar você aí na sua vida se Portugal perder essa credibilidade ou essa possibilidade de viajar livremente ou de estar dentro desse espaço Schengen, né, desse acordo aí dos países da União Europeia. Comentem aí, compartilha e é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.